Ela era impossivelmente gostosa. O menor movimento e suas tetas balançavam para todos os lados. Boing, boing. A garçonete, profissionalmente sensual, estava casualmente secando um pires entre as curvas das suas tetas. Como assim? Seu talento inigualável para cortar carnes era um dote sem limites, e suas Protuberâncias mamárias de mamute seriam companheiras de viagem bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre como os autores masculinos apresentam e escrevem as personagens femininas nas suas obras. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. Essa semana eu esbarrei com uma comunidade do Reddit que se chama Homens Escrevendo Mulheres, onde várias pessoas compartilham trechos de livros que foram escritos por homens em que eles descrevem as personagens femininas de formas extremamente bizarras e mostram como é que os homens enxergam as mulheres, como é que eles acham que é ser uma mulher. Quem nunca teve uma teta persuasiva? Nesse livro aqui, O Carteiro e o Poeta, de Antônio Skármeta, ele diz: então, ela empurrou o peitoral, coberto por uma blusa 2 vezes menor do que aquelas Tetas persuasivas. um decote que levava seus seios sadicamente oprimidos por aquela blusa 2 vezes menor. mamilos que se impunham mesmo cobertos. Gente, compra uma maior então. Não, e o que são essas tetas persuasivas? Ela é um X-Men, né? O poder dela é assim, ó, ela mexe aqui, ó, consegue tudo que ela quer. Nossa, eu adoraria ter uma teta persuasiva. O que a teta fala, né? Deixa um like. Aquele filme lá do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que tem a cabeça aqui, a cabeça fica aqui nas tetas, ó, persuadindo os outros. Se a J.K. Rowling fosse homem, o Voldemort tá no peito do professor, da professora. Com certeza. Ter olhos em sincronia com as tetas é essencial. Noelle revirou os olhos. Eu acho que suas tetas reviraram em sincronia com eles. Tetas de garota são tão incríveis. Uma personagem que revirou os olhos e aí ele acha que as tetas dela reviram junto com os olhos. Tipo, São umas informações assim que os caras inserem na hora de descrever mulheres que não vem ao caso, sabe? anatomicamente impossível. Imagina a mulher revirando os olhos e as tetas. Ela olha pro direito, A o teta peito vai pra direita. A teta dando cambalhota. Ué, eu, hein? Pensa se ela brinca de ficar vesga. Aí o peito bate assim um no outro. E aí nós temos várias formas diferentes de se descrever as tetas das mulheres. Cada um usa a sua criatividade. Assim, 50% da criatividade do autor, ele reserva apenas para falar do peito. O resto do livro ele caga e anda, mas na hora de descrever o peito, ele fala: Nossa, é agora que eu vou usar minha mente. Seu talento inigualável para cortar carnes era um dote sem limites, e suas protuberâncias mamárias de mamute seriam companheiras de viagem bem-vindas. Parece um trava-língua, protuberâncias mamárias de mamute. Eu acho que ele só botou o mamute porque fazia um jogo de palavras, assim, porque sexualizando até a teta do mamute, deve ter se sentido um gênio, assim, na hora que ele escreveu essa frase. Protuberâncias mamárias de mamute. Esse daqui é aquela pessoa que eu acho que ela pulou as aulas de sexualidade e ela não entende direito como funciona. Biologia, né? Biologia, ela faltou nas aulas da escola. Ela disse: eu ainda consigo sentir você dentro de mim, suas sementes, ainda tão quentes dentro de mim. Queimando. Vou levar você para a cama comigo. No caso, as sementes dele. Me curvar ao redor do calor das suas sementes e será como uma fogueira de acampamento durante a noite, afastando os pesadelos. Será que isso não é candidíase, não? Eu queria chegar nessa personagem que esse cara escreveu e falar: olha só, não é assim que o sêmen funciona. Não é pra te manter quente à noite. Está queimando, você tem que, por favor, ir num ginecologista. Vá ao ginecologista. Se você vai dormir com o sêmen do cara te queimando como uma fogueira de acampamento, é o bebê de Rosemary que tá nascendo ali. Transou com capeta. A profecia. Você tá gerando o próprio filho de Satanás ali. O Bolsonaro. É tão bizarro que até a descrição de uma garçonete não escapa das tetas. A garçonete, profissionalmente sensual, estava casualmente secando um pires entre as curvas das suas tetas. Como assim? Imagina, você chega na lanchonete, a garçonete tá esfregando um pires, assim, limpando, no meio do peito. Quem precisa de pano de prato? Pensa a vigilância sanitária aparece nesse lugar. Fecha na hora. Ó, quem que seca louça no peito? Eu vou secar a roupa, as louças, esfregando prato no peito. Esses caras, eles vivem assim num mundo fantástico, Pra eles o mundo é dentro do site pornô. Assistiu tanta pornografia que o cérebro atrofiou. Inclusive eu separei aqui um estudo de universidades americanas e da Universidade de Copenhague, que analisou milhões de livros pra mostrar qual que é a diferença de palavras que se usam para descrever os personagens masculinos e as personagens femininas. Eles botaram uma inteligência artificial pra analisar 3,5 milhões de livros de língua inglesa publicados entre 1990 e 2008. E os
termos mais usados para os homens são justo, seguro, correto, racional, pacífico, prodigioso, corajoso, fundamental, Fundamental. confiável, sem pecado e honrado. Nossa, quem é que descreve um homem como fundamental e sem pecado? É só Aham. Adão da Bíblia, né? Tipo, Enquanto para as mulheres os termos mais usados são bonita, bela, casta, linda, fértil, formosa, classuda, requintada, vivaz e vibrante. Ou seja, todas as características da mulher são relacionadas à aparência física dela. É. Enquanto a do homem são qualidades, assim, de caráter. Ele é corajoso, ele é honrado, ele é brilhante, enquanto a mulher, ela é linda. E tem, inclusive, um tweet que ironiza essa forma como as mulheres são descritas nos livros. Eles eram perfeitos um para o outro. Ele era forte, corajoso, inteligente, heróico, honrado, divertido e empático. E ela era bonita. É uma ironia, mas os exemplos que eu vou mostrar são ainda piores do que isso aqui. Como a maioria dos livros que eu peguei aqui, desses trechos de livros, eles estão em inglês, eu traduzi eles e toda vez que esses autores mencionam peitos, o que vai acontecer, vocês vão perceber, em 90% dos casos, aparentemente é indispensável apresentar uma personagem feminina sem mencionar os peitos dela, as mamas. E aí eu fiz aqui uma escolha artística de toda vez que eles falarem as várias palavras para peitos, eu traduzi para tetas. Ela era impossivelmente gostosa. O menor movimento e suas tetas balançavam para todos os lados. Boing, boing. boing, boing, que horrível. Que escritor sério que bota uma coisa dessas num livro descrevendo a personagem, gente? Boing, boing. Não, aí ele escreve isso aqui tudo pra falar da mulher, mas na hora que vai falar do homem, fala, era um homem. Escreve em mínimos detalhes as tetas e a bunda, mas o homem, assim, nem tem o personagem. Não bota bang, bang pro pinto balançando. Olha só como essa personagem menor de idade é introduzida no livro. É surreal. Sandy disse, Doug, essa é minha irmã. ninfeta, Amanda. Quem já começa um diálogo chamando a pessoa de ninfeta? Essa é a minha irmã ninfeta. E o irmão já vendendo a irmã sexualmente, né? Menor de idade. Pra você que não sabe o que é uma ninfeta, é um termo pra se referir a uma menina menor de idade de forma sexual. É tipo Lolita, né? É uma coisa meio... É um termo meio sexualizado, assim. Doug corou e ofereceu seu aperto de mão enquanto dizia, meu nome é Doug, é um prazer conhecê-la, Amanda. Amanda apertou sua mão, segurando-a por mais tempo do que o apropriado. Ela finalmente disse, Só serei ninfeta por mais um ano. Gente, tem data. se você entrar no time de futebol até lá, talvez possamos conversar. Assim que a personagem é apresentada no livro. Ela mesma sendo apresentada pelo irmão como ninfeta, se auto-intitulando ninfeta e dizendo Dando pro um prazo cara... de validade. Dando um prazo pro cara que ele tem que entrar no time de futebol pra que ele possa aproveitar ela enquanto ela é ninfeta. Aqui uma mulher compartilhou um trecho de um livro que é um livro erótico, mas ela achou muito curioso a forma como o autor achou de descrever as tetas da mulher. Então, eu subi com minhas tetas. Do tamanho de melões. Colina acima. Como assim? Quem fala isso, Quem né? pensa isso? Tipo, E tudo que as mulheres vão fazer precisa ter a descrição do peito. se esses livros fossem mais atuais, seria Seria da a bunda, né? Subi com minhas tetas do tamanho de melões, colina acima, com meu cabelo vermelho, olhos de safira e atitude atrevida. Todas as ações precisam ter o que está acontecendo com as tetas. É quase duas personagens em uma. Não é tipo assim, eu estava subindo a colina. Eu estava subindo a colina enquanto meus peitos sacudiam. Eu estava preparando o almoço enquanto meus peitos esquentavam no fogão. Tipo, Tudo conforme a ótica dos seios. A ótica dos seios. Falando em ótica dos seios, o cara está descrevendo a mulher com a seguinte descrição. Tetas altas, pronunciadas, que o encaravam sem olhos através da lã azul escura. E eu acho engraçado que normalmente os personagens masculinos em livros, eles mal são descritos assim. Você usa a sua imaginação pra adivinhar como é que eles são. E, é um homem com barba e chapéu. Acabou. Agora a mulher descreve o tamanho da cintura, o tamanho dos peitos, o tamanho da bunda. Fala que quando ela anda, a bunda balança. É. Descreve a bochecha, a boca, o olho, a boneca inflável. Aproveita e deixa aí nos comentários se vocês já se depararam com descrições de mulheres em livros ou até em filmes dessa forma. Tem os caras que eles escrevem livros e filmes e tudo mais e eles não conseguem fugir dos estereótipos e também não conseguem fugir dos pensamentos indecorosos deles. Da fetichização. Deselegantes, não conseguem não enfiar sexualização quando se trata de mulher, assim, é uma coisa difícil, porque pra eles realmente não existe mulher sem sexualização, A mulher, ela tá ali só pra satisfazer os desejos masculinos de quem tá assistindo, ou de quem tá lendo. Elas sempre precisam de um homem. Assim como normalmente os problemas delas nos livros e nos filmes são sobre os homens. E
uma coisa muito comum é associar as mulheres com comida. Esse daqui, na real, ele tá fazendo uma salada de frutas. Ela tinha seios grandes que tremiam quando ria e pulavam hipnoticamente quando caminhava pela íngreme estrada da montanha que cortava a vila. Stella havia herdado esses seios de sua mãe. Sua irmã mais nova, Cetina, fora menos bem sucedida no setor de hereditariedade e adquirira apenas a bunda da sua mãe. Gente. Que, deve-se dizer, não era para se passar em branco. Aí agora começa o festival da fruta, ó, a feira. Stella tinha bochechas claras e bronzeadas, macias como azeitonas. Nossa, azeitona. Ó, a gente tá entrando lá no Ceasa. Seus lábios franzidos pareciam rosados e macios, Como o interior carnudo de um figo maduro. Basicamente, Stella era uma salada de frutas de desejos masculinos. Entramos no Ceasa agora. Um exemplo muito curioso que eu vi também é de um livro muito famoso que muita gente já deve ter lido, inclusive na escola, que é A Revolução dos Bichos. Como é curioso que até os animais, quando são fêmeas, não escapam de comentários sobre o corpo. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do quarto potrinho. Ou seja, estão criticando que ela pariu e não emagreceu. Exatamente. E tinha muita gente falando assim, poxa, George Orwell, não dava pra pegar mais leve? E ela é apresentada no livro com essa descrição. A égua que engravidou e nunca mais emagreceu e ficou com um corpo, né, não mais padrão. Padrão equino. Nós temos também a outra égua mimosa, que é uma égua branca que só se preocupava com a beleza, não queria trabalhar e só se interessava em mostrar o quão bonita ficava com fitas coloridas amarradas. Gente. O que mais gostava de fazer era chupar torrões de açúcar. Esse caso daqui, na verdade, eu vi que é uma crítica aos humanos no geral, que são vaidosos, mas assim, nem as éguas estão escapando dos estereótipos. Tem aquela velha pergunta, né? Por que as calças das mulheres não têm bolsos? E aqui esse autor aparentemente nos deu a resposta. A garota tinha uma bolsinha socada em sua vagina. Grande o suficiente para guardar sua carteira de motorista, um cartão de crédito e ainda, de quebra, uns trocados. Pra que bolso na calça, né, gente? Esse cara aqui queria falar de um autor que aparentemente insiste que ele é a prova viva de que é possível que um autor homem escreva personagens femininas autênticas. E aí, pra provar isso, ele botou um trecho de um livro desse autor que descrevia uma mulher. Na mente desse autor, ele sabe descrever uma mulher. Inclusive, ele é tão ousado que ele fala na perspectiva da mulher, de tanto que ele entende como é ser uma mulher. Psique. Ele é a própria Simone de Beauvoir lá. Eu passeei um pouco, certamente ele me notou. Sou difícil de passar batida, eu gosto de pensar. Um pouco alta, mas não muito. Um bom punhado de curvas, não que eu queira me gabar. É assim que a mulher pensa sobre ela, né? É isso que se passa na cabeça da mulher o dia inteiro. Calças tão impossivelmente apertadas que se eu tivesse um cartão de crédito no meu bolso, você poderia ver a data de vencimento. Olha que perigo. Olha que perigo. O assaltante não precisa nem de assaltar. Pois só é, olha só assim. olha. Imagina o que esse cara não deve escrever ao longo desse livro. Você soltou essa daqui e ele escrevendo, olha, está escrevendo como se ele fosse a própria mulher. Nem uma mãe amamentando escapa da sexualização. Ah, mas esse aí é um problema, inclusive, Recorrente, né, na vida real. Ele fala quase como se ele fosse o próprio bebê aqui, o autor. Ela era uma daquelas mães que pareciam brilhar de dentro pra fora, fervendo em maternidade e afogando Na ocitocina, não sei nem o que é isso, relaxante que ela exalava através dos esforços incansáveis do recém-nascido de sugar os mamilos para fora do seu corpo. Credo. É muito surreal. Ele fala como se ele fosse o próprio bebê, como se o credo. bebê estivesse se beneficiando de ter um contato com os mamilos da mãe. Nossa, é doente. É doente. E isso é muito comum. É muito comum. Às vezes você lê um livro, às vezes essas coisas assim... Não esse daqui, que esse daqui é muito bizarro, mas tem muita coisa que passa assim que você nem percebe. Não só livro, filme, né, também. Agora vamos pesar o assunto com essa descrição feita de uma menina de 9 anos de idade no livro Senhora. Minds, Machines and Evolution, do James P. Hogan. Aqui ele descreve uma menina de 9 anos de idade da seguinte forma. Era um belo rosto, com pele clara e nariz empinado, e uma boca que podia tanto se franzir em um biquinho Quanto abrir covinhas quando ela sorria. Ou seja, ele basicamente tá falando que a menina consegue fazer um biquinho e consegue sorrir, né? Parabéns, igual todo ser humano. Ela usava apenas um vestido simples e azul, que apertava quando ela se curvava para a frente, definindo as curvas que começavam a se formar no seu corpo.
Credo. Que jeito é esse de descrever uma menina de 9 anos de idade no livro? De todas as coisas que você pode falar, você escolhe falar sobre as curvas dela e como o vestido dela se curvava. É gente doente, e gente doente que se passa por intelectual, que é o que mais tem. Tem muito autor muito famoso, muito famoso, que faz esse tipo de coisa assim o tempo inteiro e passa por intelectual ainda. Passa por licença artística, passa só por tipo assim, ai, mas é ficção. Tem um videogame famoso chamado Silent Hill, que é um jogo de terror, foi adaptado para os cinemas. Quando ele foi adaptado para os cinemas, o personagem principal dos jogos, que era um homem chamado Harry, ele foi transformado em uma mulher chamada Rose. E isso foi justificado por um dos roteiristas, que eu acho que ele deveria ter permanecido calado. Ele disse o seguinte sobre essa transformação do personagem em uma mulher. Ficou claro que o Harry nunca se comportou como um personagem masculino. Ele estava constantemente tonto, desmaiando, falando sozinho, gritando, E era muito vulnerável. Não queríamos trair a essência do jogo ao mudar as características e motivações do personagem no filme. Então, achamos melhor substituí-lo por uma protagonista mulher e manter essas características importantes. Não quero que pensem que fui politicamente correto. Não querem e ninguém vai achar, né? Porque você não foi politicamente correto. Pelo contrário, não há politicamente correto em Silent Hill, percebemos. porque o personagem antes, que era o homem, ficava gritando, desmaiando, isso não é comportamento masculino. Você já Pois foi é. num jogo de futebol? Num estádio? É. Você já viu um Não. grupo de homens assistindo E futebol? esse jogo é um jogo de terror que é, assim, extremamente tenso. Um monte de monstro correndo na cidade, Que fantasma. homem que não estaria assim, né? Quem não vai estar, que ser humano em sã consciência que não vai estar, até parece que o homem vai estar lá assim, ó, pleno, falando, ai, um monstro. O homem não pode ser vulnerável de forma alguma, tanto é que precisaram transformar o homem em uma mulher pra justificar. Porque isso é atitude de mulher, a mulher nunca é corajosa. É o mesmo rolê de Tomb Raider. Ela já é mulher, ela já é decidida, ela já faz tudo sozinha. Mas aí ela tem que ser gostosa. No 3D. primeiro jogo, inclusive, a teta dela parece uma arma, assim, É. um espeto. Inclusive, desse jogo Tomb Raider, quando eles foram redesenhar a personagem, reclamaram que ela não estava gostosa o suficiente. O que fizeram com ela? Nossa, olha só, o tempo até fechou. Eu acho que isso daqui é quase um teste de maturidade, assim, desses escritores que parecem ser muito sérios e intelectuais. Mas na hora que chega na hora de descrever uma mulher, a gente vê quem realmente são. Parece que vira uma criança de 7 anos que nunca viu uma mulher na vida. Porque o escritor normalmente passa essa imagem de seriedade. É, a Olavo de Carvalho, né? Se você já viu outros exemplos como esse, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Você, mulher, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse tipo de criação artística, né, intelectual. O que vocês acham desses homens descrevendo mulheres dessa forma, até escrevendo na perspectiva da mulher? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso. E se vocês se sentem representadas, né? Comenta aí embaixo outros exemplos famosos e polêmicos como esse, não só em livros, mas em criações artísticas no geral, na arte, filmes, livros. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!